Olá, nós estamos falando aqui no canal do Quaresma sobre as áreas ou subtemas do direito do consumidor que podem servir para você, advogado, trabalhar neste ramo, trabalhar com o direito do consumidor. E até agora eu falei com você sobre os assuntos que dizem respeito ao consumidor e que você, como advogado, pode atuar. Hoje eu quero falar de um outro tema dentro do direito do consumidor que também será útil a você, advogado. Antes, porém, quero te lembrar para se inscrever no canal do Quaresma aqui no YouTube, ativar o sininho, receber as notificações. Afinal, toda terça e quinta às 20 horas tem vídeo novo com conteúdo de qualidade feito especialmente para você. Bom, falando sobre o direito do consumidor e como ele pode servir nessa sua atuação profissional, nós conversamos sobre alguns assuntos, algumas áreas pela ótica do consumidor. Até agora eu conversei com você como advogado dos consumidores e te colocando para atuar na defesa destes consumidores. No entanto, não podemos deixar de falar aqui que, além do direito do consumidor, nós temos nessa relação jurídica que se estabelece um outro sujeito, que é o fornecedor. Há a necessidade de advogados para atuarem em prol dos fornecedores, ou melhor, na defesa dos interesses destes fornecedores. E aí então uma nova e grande oportunidade se coloca à disposição sua como advogado dos fornecedores. Claro que nessa área há uma mudança de postura e de comportamento muito necessária ao profissional. Eu colocaria aqui como primeiro ponto, primeiro aspecto, uma proatividade e uma antecipação na detecção do problema. O advogado que atua para o fornecedor, ele precisa se antecipar ao problema. Dito de outra forma, ele precisa mostrar ao fornecedor, ao seu cliente, qual é aquela situação que está em desacordo com a legislação e por que aquela situação pode representar um revés financeiro ao cliente, no caso, a empresa, ao fornecedor. Isto porque os fornecedores não agem de forma consciente. Eles não sabem, na verdade, que aquela sua conduta, que aquela sua ação pode ser contrária à legislação, nociva ao consumidor e, mais do que isso, acarretar a eles, fornecedores, um prejuízo financeiro. O advogado que diagnostica essa situação e que se antecipa à ocorrência do problema ou então antecipa a solução do problema já criado, sem dúvida reduz em muito os prejuízos que aquele fornecedor poderá vir a ter. Eu aproveito para exemplificar aqui com você a possibilidade de uma ouvidoria, de um sistema de atendimento ao cliente, de um serviço de atendimento ao consumidor que tenha autonomia e que possa resolver aquele problema trazido pelo consumidor. Essa situação que deveria ser reconhecida, elogiada pelo fornecedor, o problema vem de bandeja, o problema cai na mão do fornecedor, basta só ele querer resolver e resolvendo internamente, sequer uma publicidade negativa daquele fato envolvendo aquele episódio, ele terá. Infelizmente, e muitas das vezes, essa informação trazida gratuitamente, voluntariamente pelo consumidor é desprezada pelo fornecedor, fazendo com que o consumidor então busque outras instâncias, outras esferas e outros órgãos que possam defender o seu direito. A gente pode falar aqui de Procon, a gente pode falar aqui de sites especializados nisso, como por exemplo o Reclame Aqui, mas de uma série de outras maneiras e formas que estão à disposição do consumidor, como a disputa online de litígio, né? Então hoje ele consegue, por plataformas também especializadas, travar essa disputa com aquele fornecedor. A coisa já saiu da área de atuação
do fornecedor, aquela situação que antes estava interna, né, na empresa, no fornecedor, agora já envolve um terceiro, um órgão de proteção e defesa do consumidor, um site especializado no registro dessas reclamações, o que, claro, acaba dificultando ou aumentando o valor necessário para se resolver o problema. Eu aproveito aqui para ilustrar o caso de um consumidor que teve um problema com o seu veículo, já fora da garantia, mas com essa situação criada e causada ainda na garantia, e a montadora, quando ele leva o carro à concessionária, a montadora responde dizendo que aquele serviço não seria executado, ou melhor, só seria executado mediante pagamento. E de nada adiantou a ponderação do consumidor dizendo tratar-se de período de pandemia, lockdown, a revisão não pôde ser realizada no momento que era o mais adequado, mas havia uma série de pormenores e de variáveis ali que influenciavam diretamente, inclusive nessa postura do consumidor. Pois bem, não deu certo com a concessionária, não deu certo com a montadora, junto aos canais oficiais que ela disponibiliza para interação com o seu público-alvo, com os seus consumidores, e ele então, buscando orientação jurídica, tratou de registrar a reclamação no site Reclame Aqui. Para surpresa do consumidor, o que aconteceu com a reclamação no site? O seu pedido foi atendido e foi atendido de pronto. Há uma falta de sintonia entre os muitos departamentos deste fornecedor, porque não há explicação plausível para que a ouvidoria ou o saque rejeitem de pronto a demanda do consumidor e a partir do momento que essa mesma demanda é registrada em um outro site, portanto, suba uma alçada interna, consiga ter essa situação resolvida. É algo um tanto quanto inusitado. Mas eu falo isso porque o papel do advogado que defende o fornecedor passa por essa adequação. Cabe ao jurídico, cabe ao advogado a interlocução e a adequação com os outros segmentos, com os outros departamentos que fazem parte da estrutura empresarial daquele fornecedor. Sem dúvida que a resolução anterior, ela é benéfica para a imagem da empresa. Nesse caso, houve uma solução, como a gente costuma dizer, aos 45 minutos do segundo tempo. Ali foi no finalzinho, mas deu certo. No entanto, se esta solução não viesse, o passo seguinte era o ajuizamento de uma ação e, obviamente, um encarecimento dos custos. Tudo isso para não falar também da imagem que fica arranhada daquele fornecedor perante o seu consumidor. E se nós falarmos, como é o exemplo, de veículos, e em especial de veículos no segmento premium, o consumidor é alguém que tem recurso financeiro para a compra de um outro carro, de um novo modelo e que certamente, dada a sua insatisfação, buscaria um concorrente daquele fornecedor no mercado. O que eu quero dizer com isso é que situações simples, situações de fácil solução, às vezes acabam burocratizadas, às vezes acabam dificultadas para que o problema não seja resolvido. A quem interessa isso? Ao fornecedor? Não é. O advogado pode prestar um serviço ao fornecedor, evitando que outras demandas como essa venham a ser recepcionadas. Então fica aqui mais uma área de atuação com algumas dicas para você que escolhe o direito do consumidor defendendo os fornecedores. Campo vasto de trabalho para o profissional. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.